O seu time? O jogo de ontem? O jogo de logo mais? O que acontece no mundo do esporte em um bate-papo descontraído e envolvente? Com a opinião da equipe de esportes da Tirol. Agora, aqui na Mais do Vale. Que role a bola! Muito bom dia, 11 horas mais 19 minutos, 11h19, começando pela Tirol FM, mais uma edição do Toque de Letra, sua resenha esportiva diária, aqui no 87.5, com o apoio de Silvinho Reformas Automotivas. Nós vamos dar no clima das Olimpíadas hoje, né, JD? Fala aqui rapidinho, porque a gente tem convidados hoje, temos que respeitá-los, que fizeram treinamento hoje pela manhã, né, já estão aí prontos no período matinal desta terça-feira. Silvinho Reformas Automotivas, se o seu carro estiver precisando de um toque de beleza, passe no Silvinho, na 20 de maio 289, em Canabarro, 9805-2771. A Erc Juventus disponibiliza profissionais para orientar alongamentos e caminhadas junto à população de idade mais avançada, acima de 60 anos. Acesse www.juventusteutonia.com.br. Posto de combustíveis Canteiros, qualidade Petrobras. Aproveite o serviço de lavagem e lubrificação. Posto Canteiros em Canabarro, na Via Láctea. E Terra Sol Pneus, qualidade e segurança junto ao trevo do bairro Olesgu. Telefone é o 3762-2922. Viaje tranquilo com a Terra Sol Pneus. Muito bem, Michael Schreiber, bom dia. Bom dia, Vini. Bom dia, JD. Bom dia, Vini. Lucas Baixa, goleiro da Teutônia Futsal. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Vini. Bom dia aos colegas. Christian Carniel, nosso treinador, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, gente, eu narrava durante o jogo de sábado, né, que a Teutônia Futsal estava sendo, com o perdão e com a licença do Christian e dos demais jogadores, mas a Teutônia Futsal estava empatando e vencendo com 3 gols do Caroque e com o Lucas fechando o gol, né? Eu dizia que a Teutônia estava sendo mantida pelo time, pelos teutonienses, pelo menos até um determinado momento. Lucas, tudo bem? Parabéns pela atuação nesse sábado e no outro sábado lá em Itapera, que também foi demais. Qual é o sentimento, embora a classificação não tenha vindo, né? É verdade, Vini, obrigado, primeiramente, né? Eu acho que o sentimento é um sentimento que a gente não queria ter, né, da desclassificação, porque a gente lutou muito, só a gente sabe o que a gente trabalhou durante as semanas e tal, né, nos jogos. Mas agora tem que trabalhar mais ainda, porque a gente sabe que a STF não merece estar ali onde a gente está agora, né? Então a gente vai ter que trabalhar para tirar, para não cair, né? Christian, me chamou a atenção até o do Lucas também e a atenção de outros jogadores do abatimento, né? Esse abatimento vai ser superado, já foi superado, vamos ver pro quadrangular, veja a Teutônia favoritíssima a se manter, é só olhar, o único time que chegou com chance na última rodada, Teutônia Futsal. O melhor time dos 4 por pontos e por todos os outros critérios, é a Teutônia Futsal. Então, embora não veja esse momento, mas sentir um abatimento na equipe, na turma toda, né? Na torcida, inclusive. Dá para superar? Já foi superado isso? Olha, sábado ainda e domingo é complicado, né? Após o jogo, né? Toda a adrenalina de todo, para quem esteve no ginásio e viveu intensamente aquele jogo ali, né? Um jogo muito especial, né? Muito importante pra gente e claro que o abatimento vem, mas aos poucos as coisas vão, né? Se posicionando, a gente vai refletindo as coisas e vai aos poucos saindo desse sentimento de tristeza. Ontem, pela tarde, eu conversei com o grupo, expliquei algumas coisas, né? E o principal que eu disse para eles, que o meu grande desafio a partir de agora é motivá-los, né? Essa remotivação, na verdade, porque a gente esteve tão perto de uma vaga, né? Em nosso... escapou por tão pouco que a gente não pode jogar simplesmente no lixo tudo que a gente fez, né? E a gente, claro, tem que repensar algumas coisas, mas mais do que nunca a minha função como treinador é motivá-los para esse quadrangular da morte que, repito, não vai ser fácil. A gente sabe que por mais que Santa Cruz e Cachoeira não tenham feito nenhum ponto e que a gente tenha feito o dobro do ponto de Bento, que fez 7, nós fizemos 14, é outro campeonato. Não se leva vantagem e desvantagem, né, em nenhum momento. Apesar do regulamento não ser de acordo com o que a gente esperava, mas faz parte, né? A gente aceitou, Não né? sei se existe justiça, né, Mike? Pode entrar aí no circuito também. Não sei se existe justiça ou não, mas é complicado, né? Isso. Um time que não ganhou absolutamente nada. Não, se a SAF e Cachoeira agora fizer aí um grande campeonato novo contra o Benítez, mas é complicado, um time que não ganhou nada, entra na igualdade, né? 2 jogos, um em casa, outro fora, e tudo pode acontecer, né, Mike? Bom dia. Bom dia, Vini. As duas equipes, tanto a de Cachoeira como a equipe da ASAP, já entraram o segundo turno da competição, sabendo que estariam encaminhadas para essa repescagem. Com a imprensa lá de Santa Cruz, Cristian, nós conversávamos ainda depois do jogo da Teutônia Futsal lá, e eles disseram, não, agora o foco já está lá na repescagem, ou seja,
eles vão se remotivar para a permanência. Então esse é o grande perigo de toda a história. O Teutônia Futsal tem a sua primeira partida já confirmada, dia 27. Dia 27. Contra Santa Cruz. Lá em Santa Cruz. Isso. Ou seja, é um jogo perigoso, como você falou, eu também analiso dessa forma, e é uma competição zerada, totalmente nova. Na minha opinião, o adversário mais complicado ali seria o Bento. Mas eu vejo a Teutônia Futsal com amplas condições, né, Cristian? Pois essa questão de... isso foi acordado entre os clubes, né? Essa questão de quadrangular da morte, então a gente não pode, né? Claro que isso deveria ter repensado algo melhor, né? Como, por exemplo, a gente caiu numa primeira fase, sendo que nós ficamos com os mesmos pontos do América, e o critério usado, que na minha opinião também não concordo e passei pro grupo, é o critério de saldo de gols, que na minha avaliação teria que ser o critério de confronto direto, né? Porque nada mais justo se as equipes se enfrentaram 2 vezes, né? O confronto direto, que no caso nós teremos a vantagem. Mas, né, agora não é hora de se lamentar, né? Eu acho que tem que ser feito isso aí no começo do campeonato, quando é feito o regulamento, a gente tem que se dar conta dessas coisas, mas, na minha opinião, também totalmente desnecessário um critério com os mesmos pontos ser definido no saldo de gols. Mas Santa Cruz e Cachoeira, e assim como nós e Bento, temos um prazo até semana que vem, até o dia 26, para poder reforçar as equipes se quiserem ou não, né? Não sei qual é a ideia deles também, mas enfim, eles terão uma motivação a mais, porque é outro campeonato. É um tiro curto de 6 jogos, né? Praticamente, se você ganha 3 jogos ali, praticamente escapa já. Então a gente começa com um jogo lá, e lembrando que os 2 últimos jogos de Santa Cruz, eles perderam de 4-3 pro Atlântico em casa e perderam um pênalti faltando 3 segundos. E perderam pro Guaíba de 2-1 no sábado, aonde o Atlântico levou 6, nós levamos 7, num local muito difícil de jogar. Ou seja, Santa Cruz já vem se preparando para o quadrangular da morte. Então eu já deixei bem claro para meus atletas que não tem nada fácil. E vamos pegar um jogo lá, onde foi a nossa primeira vitória na Série Ouro, um jogo dificílimo, um jogo complicado, onde tem jogadores de qualidade do lado de lá, mas que a gente precisa estar motivado mais do que nunca. E antes de mais nada, né, Lucas, pelo menos, não sei se dá para falar pelo menos, mas é uma equipe que você já conhece por ter enfrentado 2 vezes, né? Embora tenha essas alternativas que o Cristian acabou de falar, mas pelo menos no início pega a SAF, que pelo menos a base vocês já conhecem, né? Não pega a Futsal ou o Bento, que veio de outra chave. Então isso também dá para ser pensado a nível de grupo, Lucas? Eu acho que sim. A gente já enfrentou 3 equipes, das 3 a gente enfrentou 2, Bento e Amistoso também, que a gente acabou empatando aqui, então a gente já tem uma base mais ou menos, a gente conhece já os jogadores também, e vai ser trabalhado sim, a gente... Como a gente conhece, nós vamos trabalhar os nossos pontos fortes, principalmente, né? Porque a gente pensa mais na nossa equipe do que na equipe adversária, né? E a gente vai ter que trabalhar mais agora para tentar para deixar a Teutônia na Série Ouro. Muito bem, sem querer polemizar, boa essa, né? E eu não vou nem passar a palavra pro Christian e pro Lucas, mas aproveitar o momento deles aqui, a questão da explosividade que o Michael pegou aí com o Malafaia, né? Aquela questão de porque choro de não é derrotado, mas choro de empate, né? Eu falava na mesma noite, né, Michael? A gente falava que 2 coisas que eu falei. O primeiro, que a banca paga e a banca recebe. Hoje o Malafaia dá aquele depoimento para você, e ali num futuro muito próximo ele pode estar querendo também, ou sendo criticado da mesma forma. Eu lembrei da noite da série da Copa dos Vales, que esse ano não foi realizada por causa do time dele, teve a LAF também, mas foi por causa do time dele, a confusão que ele arrumou ano passado aqui em Teutônia. Lembramos também a quadra do ano passado, que interrompeu o jogo na metade e foi disputar o resto do jogo numa quadra de cimento polido, num ginásio, com todo respeito da Copeva, mas sem condições de sediar uma Série Ouro de futsal. Então a banca paga e recebe, e é bom olhar às vezes ou para o passado ou um pouquinho para frente, né, Michael? A declaração do Fernando foi no mínimo uma declaração infeliz. É um treinador que eu admiro e falei para ele isso, ele sabe da minha admiração, eu já conheço ele de um bom tempo também, mas o Fernando Malafaia foi um pouco infeliz na declaração dele. Ele não soube respeitar o momento que a Teutônia Futsal estava passando, porque, queira ou não queira, a Teutônia Futsal poderia ter se classificado no último lance do jogo. A bola beijou a trave e saiu caprichosamente. Tem o pênalti, que foi pênalti, todos nós vimos, só o juiz, acho que foi a única pessoa que não viu uma quadra. Foi pênalti, claro, no chute
Do Biel. Do Do Biel e o Bruno Souza, caído, né? Tocou com a mão na bola. Tocou com a mão, foi ele que evitou o gol porque o goleiro estava batido, ou seja, foi uma atuação infeliz da arbitragem. A arbitragem não atua a favor da Sueva, e sim a favor da Teutônia Futsal, e sim a favor da equipe de Venâncio. Então acho que o Malafaia se passou, ele quis aparecer para a imprensa venançoarense na oportunidade, porque eu peguei a entrevista no meio do caminho, quis fazer um bafo, quis fazer uma média e acabou falando isso e ficou desagradável, até entre a sua própria equipe, né? Tomaram 4-1 ontem. Bom, vamos falar daqui pra frente, né? O fim da conversa é essa. Tomaram 4-1 ontem. E particularmente eu bati o martelo pelo que eu disse, porque o Christian foi o mais coerente de todos, porque tu já falou pra nós, né, Christian? Lá depois do jogo de Tapera, e o jogo ficou na decisão. Na quarta-feira era pro dia 20, na quinta era pra sexta, e tu tinha batido o martelo categoricamente lá no jogo de Itapera, nós estávamos jantando, e tu deixou muito claro desde o início. O jogo é dia 13, não interessa com quem joga, é jogo dia 13 e pronto. Bom, olhando daqui pra frente, o Lelê já foi, não treina mais, Christian é um desfalque, ele vinha saindo pelo menos entre os 4 principais ali no jogo, né? Exatamente, era um jogador que no momento atual era o único perna esquerda que eu tinha, né, com a saída do Fabinho já há um tempo atrás. Então, isso é um fator também que complica um pouco o jogo, né, por ter somente perna direita em quadra, né, questão de bola parada, enfim, questão de jogo também, né. Hoje à noite eu vou me reunir com a diretoria, nós vamos ter uma reunião para projetar algo já para o segundo semestre pro ano que vem, né? E a gente vai tentar aí daqui a pouco viabilizar ao menos um jogador, né? A minha ideia é trazer um perna esquerda para que possa ajudar o pessoal na segunda fase, porque vocês têm acompanhado a gente, viram que eu estou fazendo 2, no máximo 3 trocas, né? E tá desgastando muito os jogadores, né? Infelizmente eu não posso queimar algumas etapas ainda, com o Rafael que chegou há pouco tempo, com o próprio Roger que está começando no futsal ainda. Então eu preciso botar os jogadores mais cascudos, assim, entre aspas, e que estão dando conta do recado, né? Eles estão fazendo algo incrível, né? Nos últimos jogos a gente vem crescendo muito, da segunda fase para cá principalmente a gente cresceu muito na questão de próprio entrosamento, mas principalmente na questão de superação. Acho que eles vêm se superando e com a perda do Lelê, com certeza, né? O grupo vai ficar um pouco mais desfalcado ainda, eu preciso de mais alguém talvez que possa me ajudar. Na questão do treinamento da Teutônia Futsal, a preparação para esses próximos jogos, qual é o principal foco no momento do treinamento? É mais treino tático nesse momento? Tem algum tipo de armação para esse treino visando cada adversário individualmente? É estudado isso? Como é planejado isso? Olha, a semana a gente procura não mudar muita coisa desde o começo, né? Então eu tenho trabalhos específicos, finalização, marcação, bola parada, enfim, a gente vai agrupando conforme as necessidades. Mas claro que a gente começa a pensar, por exemplo, o Bento tem um tamanho de quadra menor. Quando for jogar com o Bento a gente tem que se adequar um pouco, né? Santa Cruz tem um pivô de referência que segura bem a bola. Então a gente vai fazendo adequações durante o treino e conversando, né, principalmente, para a gente tentar minimizar os pontos fortes da equipe adversária. Mas mais do que nunca a questão de entrosamento já está bem tranquila. Mais do que nunca é saber dosar de eu não me passar numa quantidade de treinos muito grande, porque eu tenho um grupo reduzido de jogadores, né, para que eu deixe eles 100% pronto para o jogo, que é onde me interessa e é onde a gente precisa da vitória. A gente conseguiu ver que a Teutônia Futsal teve uma evolução significativa nessa volta. É isso que eu ia perguntar, te ajudando, eu ia perguntar pro Lucas, né, que falta fez o Lucas? Como vocês como jogadores, o técnico Christian também deve ter percebido isso, mas o torneio o torneio inicial, que era a Copa dos Vales, né, nos últimos anos, acho que foram vários anos, né, Christian? Sim, tiveram várias edições. E alguns jogadores até falavam, né, na entrevista pro Michael, da falta que fez. Faz dessa falta um torneio que vale troféu, mas é um torneio de aquecimento. Fez falta esse ano também? Eu acredito que faz falta, sim, até porque os amistosos, como tu citou, não é aquela competitividade, né, que seria um torneio valendo taça, ou valendo o terceiro lugar, alguma disputa assim, né. Mas é complicado de dizer também, porque a gente tem que entender que... E a equipe demorou em engrenar, a gente percebeu isso. A gente já né? começou a pré-temporada um pouco mais tarde, que a gente entende a questão da diretoria, sim. né, não tá fácil esse ano. Mas eu acho que se a gente começasse antes, talvez poderia ter feito mais amistosos. A gente fez 3 amistosos, né? Então, querendo ou não, é pouco jogo, né? Então, sim. Mas faz falta. Faz falta. Um Acho que sim. Muito bem, gente. As atenções ficam para o dia 27, né? Agora faltam 27 para o meio-dia. A gente vai ter que encerrar por aqui. Os jogos, então.
O único jogo definido já com data é o dia 27, já seguiu, já tem todo o calendário aí, Mike? Por favor, passe pra gente então, Mike, faça favor, por gentileza aí. Traga aí os calendários com todos os jogos. E tem uma atenção exclusiva, né, Christian? Porque são 2 jogos fora e um em casa só na primeira parte, né? No primeiro turno. Então, o Teutônia Futsal tem 2 compromissos fora. Joga dia 27 contra a SAF, dia 3 contra a Cachoeira, e esse jogo é aqui em Teutônia. Dia 10 de setembro lá em Bento, fechando o primeiro turno desse quadrangular. E a volta, então, tem novamente o jogo contra o Bento, e aí em casa, dia 17. Dia 24 de setembro lá em Cachoeira, e fecha, então, esse quadrangular dia 1º de outubro, jogando em casa contra a equipe de Santa Cruz. Ou seja, essa é a data prevista, né? Sabe-se que dependendo de Federação Gaúcha de Futebol de Salão, como é a denominação, tudo pode acontecer. Christian, acho que não dá para fazer uma avaliação agora ainda, né? A gente viu a evolução da equipe, então te desejar boa sorte para todos nós que estaremos acompanhando todos os jogos de novo, e um bom quadrangular da morte, que esse quadrangular da morte torne-se aí, que a Teutônia Futsal possa permanecer na Série Ouro no ano de 2016. Grande abraço, até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, e a gente com certeza vai lutar para deixar a Teutônia onde ela merece, né? Que é na Série Ouro, né? A gente não queria terminar dessa forma esse turno, né? A gente gostaria de hoje estar aqui brindando uma classificação, mas faz parte do esporte, nosso esporte, a gente sabe que é muito dinâmico, e em 1 minuto a gente deixou escapar, mas é assim que a vida segue, a gente segue treinando, mas eu queria deixar uma ressalva para o torcedor aqui, que foi o melhor público do ano, né, nos empurrou com certeza, muito do que a gente fez dentro de quadra foi por parte deles, então já convocá-los, aplaudidos, exatamente, e já convocá-los, porque a gente tem mais 3 jogos em casa e a gente precisa mais do que nunca do torcedor para que nos empurrem ali, para que a gente consiga sair vitorioso desses jogos. Grande abraço, Christian. Valeu, Lucas. Valeu, Teutonense, a gente que nem é muito orgulhoso, né? Quando falam teutonense, né, Christian? A gente se escabela. É o Everton, é o Carote, é o Lucas, acertei todos, tá faltando mais o Rafael, né? O Rafael Negrete? Esse, Negrete, tá. Então, manda um abraço para todos os teutonenses. Grande abraço, Lucas. Valeu. Fica por aqui o Toque de Letra da manhã dessa terça-feira. Vem aí, Momento de Informação.